Rapaz, o dia terminou com uma reviravolta importante para Jair Bolsonaro e, ao mesmo tempo, com uma sequência de informações aumentando a pressão política sobre Lula e seu filho, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. De um lado, uma decisão atribuída ao ministro Alexandre de Moraes devolveu a Bolsonaro a possibilidade de receber a visita de dois de seus filhos. Do outro, declarações de jornalistas, parlamentares e informações citadas sobre investigações voltaram a colocar Lulinha no centro do noticiário. E preste muita atenção, porque são várias peças acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Tem investigação, cobrança de senador, discussão sobre a permanência de inquéritos no Supremo, pesquisa eleitoral e ainda uma conversa entre Lula e Donald Trump que também provocou reação. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje eu quero organizar todos esses acontecimentos para que você entenda por que esse dia terminou tão movimentado na política brasileira. Vamos começar pelo assunto que envolve Lulinha. O jornalista Cláudio Dantas recuperou uma longa sequência de acontecimentos antigos relacionados à Oi, a Brasil Telecom, a Game Corp e as investigações que passaram pelo período dos governos petistas. Durante sua análise, Dantas apresentou a própria interpretação sobre decisões tomadas naquele período e relembrou investigações que alcançaram negócios envolvendo empresas ligadas a Lulinha. Ele também afirmou possuir informações segundo as quais valores muito elevados teriam circulado por uma rede de empresas relacionada ao filho de Lula. O próprio jornalista deixou claro que caberia à Polícia Federal confirmar ou não essas informações. Esse detalhe é fundamental porque estamos falando de investigação e de alegações apresentadas por um jornalista, não de uma condenação definitiva. Mas politicamente a situação ganhou peso porque Dantas conectou esses acontecimentos antigos aos fatos que agora voltaram ao noticiário. Ele destacou ainda o nome de Roberta Luxinger e levantou hipóteses sobre o papel que ela poderia desempenhar em eventuais desdobramentos futuros. Nesse ponto, o próprio jornalista afirmou claramente que estava entrando no terreno da especulação. E é justamente aí que essa história começa a ganhar ainda mais pressão. O senador Carlos Viana também apareceu cobrando respostas. Segundo a declaração apresentada no conteúdo, novas informações teriam colocado Lulinha em conversas investigadas pela Polícia Federal envolvendo pessoas relacionadas a negócios com o governo. Carlos Viana afirmou ainda que deseja uma nova CPMI para aprofundar as investigações e declarou que pretende acompanhar o trabalho da Polícia Federal para que as informações sejam esclarecidas. O senador também disse ter procurado a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República para saber se Lulinha permanece à disposição das autoridades. A pergunta feita por Carlos Viana foi direta. Se a Polícia Federal precisar ouvir Fábio Luiz Lula da Silva, sabe onde encontrá-lo? O parlamentar também mencionou mecanismos de cooperação internacional, caso sejam necessários. E aqui aparece outro ponto que ganhou repercussão. Segundo as informações apresentadas, Lulinha estaria vivendo atualmente na região de Madrid, na Espanha, em um condomínio considerado de alto padrão. O conteúdo cita informações atribuídas a interlocutores, segundo as quais o aluguel ficaria em torno de 3.000 euros mensais. Naturalmente, morar em um imóvel caro não representa crime algum. A questão levantada por críticos e parlamentares é outra. Diante das investigações em andamento, eles querem saber quais são as fontes de renda e se existe alguma relação entre os fatos investigados e os recursos utilizados. Essas são perguntas que dependem de investigação e documentação. Mas existe também uma disputa jurídica acontecendo em paralelo. O conteúdo apresenta uma discussão sobre a permanência de determinadas investigações no Supremo Tribunal Federal e destaca o ministro André Mendonça como relator de inquéritos relacionados ao caso. A jornalista Vera Magalhães também foi citada, fazendo uma observação sobre essa questão. Segundo a fala reproduzida, ela questionou o critério utilizado para defender que o caso deveria sair do Supremo justamente depois de novas investigações terem chegado ao tribunal.
O argumento apresentado é que outros casos permaneceram no STF, mesmo sem todos os investigados possuírem foro privilegiado. Essa discussão certamente ainda deve render, porque envolve competência judicial, distribuição de processos e decisões que podem alterar completamente o caminho das investigações. Agora vamos para outro assunto que atingiu diretamente Lula. Uma pesquisa eleitoral, citada no conteúdo, colocou Flávio Bolsonaro numericamente à frente do presidente em uma eventual disputa de segundo turno. Segundo os números apresentados do Instituto Veritá, Flávio Bolsonaro aparece com 47,3%, enquanto Lula aparece com 42%. Brancos e nulos somariam aproximadamente 6%, enquanto outros 4% não teriam definido voto. No cenário envolvendo Pablo Marçal e Lula, o levantamento apresentado mostra uma diferença bem menor. Marçal aparece com 43% e Lula com 42%, resultado descrito como empate técnico dentro da margem de erro. Independentemente das provocações políticas que surgem em torno de pesquisas eleitorais, esses números mostram uma disputa apertada e certamente aumentam a atenção sobre a corrida presidencial. Flávio Bolsonaro aparecer acima de Lula em um cenário direto naturalmente representa uma notícia positiva para o campo bolsonarista e uma preocupação para quem trabalha pela continuidade do atual governo. Mas não foi apenas isso que movimentou o dia. Lula também teria conversado por telefone com Donald Trump. Segundo as informações apresentadas no conteúdo, a conversa durou aproximadamente 1 hora e passou por temas como tarifas, conflitos internacionais e segurança pública. Um dos assuntos mencionados foi a classificação de organizações criminosas brasileiras, como PCC e Comando Vermelho. O conteúdo afirma que Lula teria defendido que o Brasil não necessita de uma classificação externa dessas organizações nos moldes discutidos pelos Estados Unidos. Esse ponto certamente provoca debate. Existe uma discussão jurídica e diplomática sobre como organizações criminosas devem ser enquadradas e quais seriam as consequências de classificações internacionais mais severas. A crítica feita no conteúdo é que, diante de tantos assuntos econômicos importantes entre Brasil e Estados Unidos, esse tema ter recebido espaço na conversa chama atenção. Agora chegamos à notícia positiva para Jair Bolsonaro. Segundo o conteúdo apresentado, Alexandre de Moraes autorizou a retomada das visitas de Carlos Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro ao ex-presidente. As visitas haviam sido suspensas anteriormente e agora voltam a ser permitidas após o encerramento do período determinado pela decisão anterior. Para Bolsonaro, que enfrenta restrições e um momento pessoal extremamente delicado, voltar a receber os filhos certamente representa um alívio importante. A autorização, entretanto, não teria incluído Flávio Bolsonaro. E, naturalmente, isso gera questionamentos políticos, especialmente porque Flávio aparece hoje como um dos principais nomes da direita na disputa presidencial apresentada pelas pesquisas citadas. O fato concreto apresentado é que Carlos Bolsonaro e Jair Renan receberam autorização para retomar as visitas. Portanto, o dia termina com dois movimentos completamente diferentes. Bolsonaro recebe uma decisão favorável no convívio familiar, enquanto Lula enfrenta novas cobranças políticas relacionadas às investigações envolvendo seu filho e ainda vê uma pesquisa eleitoral colocando Flávio Bolsonaro numericamente à frente em uma simulação de segundo turno. Agora eu quero saber a sua opinião. O que mais chamou sua atenção nessa sequência de acontecimentos? A decisão envolvendo Bolsonaro, as investigações relacionadas a Lulinha ou os números apresentados pela pesquisa eleitoral? Comente aqui embaixo porque eu quero acompanhar a opinião de vocês. Se você ainda não é inscrito no Movimento Brasil Patriota, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e ajude nosso conteúdo a chegar a mais brasileiros. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.